Fala pessoal, voltando aqui diretamente do Distrito AMB em São Paulo, no WIN 2024, aqui no stand da Conexão Implantes. Quem tiver a oportunidade de visitar aqui o evento, dá uma passada aqui, vem tomar um café com a gente, fazer uma foto aqui no nosso estúdio que ficou bem bacana, Dr. Rodolfo abusando aí no capricho, né? E saindo de Floripa, a gente vai pro Paraíso Verde Plano do Brasil, né? Receber um convidado aqui muito bacana que vai trazer um case de sucesso aí que eu acho que os colegas vão ficar impressionados, né, Ricardão? Não tenha dúvida. Olha, estamos aqui com uma simpatia de profissional, Dr. Frederico Coelho, responsável pela Clínica Crow, lá de Goiânia. Muito bacana. E toda vez que eu penso em Goiânia, me lembro aquelas pancetas, né? Rodadinhas. Rapaz, não brinca não, Ricardão. Cerveja de boa qualidade, trincando. A gastronomia goiana realmente é muito sensacional, boa, né? E talvez seja a cerveja mais gelada do Brasil. Aí, ó. Eu acho que é sim, lá é, hein? E assim, eu tô impressionado, Fernando, porque assim, a gente percebe não só pela qualidade, né? Também pela forma como ele está se colocando aqui sobre a qualidade dos trabalhos apresentados na sua clínica. Nós não estamos falando de uma clínica de uma ou duas cadeiras, estamos falando de uma clínica que abrange mais de 250 cadeiras. Então, 30 cadeiras, 250 colaboradores. 250 colaboradores. Então, imagina isso, o que leva, né, o que eleva a qualidade da odontologia brasileira. Isso, vamos lá. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Frederico, bem-vindo, cara. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder falar aqui um pouquinho de Conexão. Tenho o prazer de ser parceiro da Conexão há muitos anos, graças a Deus, uma parceria muito saudável. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, você falou um pouquinho sobre a importância que eu dou na qualidade. Sim. E trabalhar com Conexão para mim foi isso. Eu escolho todos os meus parceiros, os produtos que a gente trabalha no consultório, tentando escolher o que tem de melhor no mercado. A minha preocupação é a entrega final para o paciente. Ótimo. E hoje eu tenho com a Conexão um produto que me dá a tranquilidade de eu vender meus implantes e dar garantia para tudo que a gente faz. Assim, a gente tem uma parceria longa, eu tenho muitos implantes instalados, talvez não, a gente tem mais de 10 mil implantes conexões instaladas, então eu posso te falar, eu acho que eu posso falar com propriedade muita sobre a propriedade qualidade do produto da Conexão. Então assim, com mais de 10 mil implantes instalados na Conexão, um índice de sucesso altíssimo, a minha escolha sempre foi pela qualidade. Graças a Deus, sou muito satisfeito com essa parceria e estar aqui para poder falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho da clínica e prestigiar o Rodolfo e o João, para mim é um prazer. Muito legal. Empreender já é difícil, Ricardão. Montar um consultório com uma sala, uma funcionária é suado, você sabe disso, né? Sem dúvida. E essa estrutura, Frederico, conta como é que você foi construindo ela, né? Toda esses processos que você tem hoje, treinamento de equipe, como é que funciona o dia a dia lá da clínica? Como é que são os bastidores? Conta para a nossa audiência, querido. Vamos lá. Que colocar implante acho que é tranquilo, né? Com digital, com guiada. Mas... A parte clínica, entregar a parte clínica é um milhão de vezes mais fácil que a parte comercial e gestão de pessoas. Assim, acho que o nosso grande desafio é a parte comercial e a gestão de pessoas. Acho que em quase todos os segmentos esses são os maiores desafios, na odontologia mais ainda. Mas vamos lá, deixa eu tentar resumir aqui para vocês como é que foram esses 25 anos. Esse ano a gente faz 25 anos de clínica. A clínica foi fundada no ano 2000. Mas se eu falar aqui que foi mérito nosso, que foi planejado, que foi pensado, eu estaria sendo injusto, porque não foi. Esse crescimento ele foi orgânico, foi gradativo. A gente nunca imaginou ficar desse tamanho que a gente está hoje. A gente começou, como todos os dentistas, atendendo, tentando entregar o melhor possível, trabalhando bastante para entregar uma odontologia de qualidade. E a gente sempre teve mais pacientes do que a capacidade produtiva. Vou melhorar, assim. A gente, graças a Deus, desde o começo, desde quando eu estava na minha primeira cadeira, e aí depois eu fiquei sócio do Cassiano, a gente montou a primeira clínica com 4 cadeiras, eram 2 cadeiras para cada. A gente sempre teve uma quantidade grande de pacientes, a gente teve facilidade de atrair esses pacientes. E o limitador nosso de crescimento sempre foi a capacidade de entrega. Então, assim, não adianta você vender se você não dá conta de entregar. Então, a venda sempre foi com muita cautela para não deixar a qualidade cair. E esse crescimento foi acontecendo de maneira natural. Igual eu falei anteriormente, a clínica começou no ano 2000, a gente começou numa clínica com 4 consultórios,
E em 2004 a gente mudou para uma unidade que eram 6 consultórios e tinha um auditório. Nessa época eu dava aula num curso, a gente montou um curso dentro da clínica e foi uma experiência interessante, mas a gente logo entendeu que misturar paciente de curso com paciente particular não era fácil, não era uma boa opção. A gente acabou desmanchando o auditório, construindo mais consultórios. Então, assim, em 2006, mais ou menos, a gente tinha uma clínica com 11 consultórios. Já trabalhava com uma pequena equipe, eu fazia a parte de cirurgia, implante, o meu sócio Cassiano era ortodontista, a gente já fazia alguns trabalhos estéticos de reabilitação, a gente tinha uma equipe ali com a gente de uns 4 ou 5 dentistas e, graças a Deus, uma demanda muito interessante de pacientes. A gente sempre teve, igual eu falei anteriormente, uma quantidade grande de pacientes. A gente foi vendo que tinha espaço para crescimento. Se a gente tivesse mais pessoas trabalhando com a gente teria condição de atender uma quantidade maior de pessoas. E assim foi indo. Igual eu falei assim, esse crescimento desses 25 anos nunca foi um crescimento exagerado de um ano para o outro. Graças a Deus, tem 25 anos que eu cresço. Tem 25 anos que eu vendo mais, tirando os 2 anos de pandemia, todos os anos eu vendi um pouquinho mais do que eu vendi no ano anterior até hoje. Perfeito. Nesses 25 anos, nunca teve um ano que a gente vendeu igual ou menos do que o outro ano. Mas assim, uma preocupação muito grande com o cliente, uma preocupação muito grande com a entrega. Então, vamos lá, vou tentar explicar quais foram as viradas de chave aí. Em 2013, a gente foi mudar para esse prédio novo, que era um prédio já com 20 consultórios, uma área muito maior de clínica, já com o intuito de colocar todos os exames diagnósticos lá dentro e também um laboratório de prótese. A ideia era tentar dominar toda a cadeia, mas com o único exclusivo objetivo de aumentar a qualidade. Certo. Por que fazer os exames lá dentro? Dar mais conforto para o paciente e também eu ter os exames disponíveis sempre que eu precisar, me dar mais qualidade de atendimento. Por que ter o laboratório lá dentro? Para que eu domine todas as etapas, inclusive a qualidade final do produto a ser entregue. Então, a gente fez um investimento na unidade para isso, para melhorar a qualidade de atendimento, para dar mais conforto para o paciente. Só que a gente tinha um desafio, trazer pessoas para que desse condição de entregar. Por quê? Existe muito dentista no mercado, muita gente precisando de emprego, mas a gente não podia colocar um recém-formado. Eu não podia colocar um dentista em desenvolvimento. Por quê? Nossos pacientes são particulares. Os pacientes têm uma confiança muito grande. E a gente volta a falar, a gente está muito preocupado com a qualidade. Então eu precisava de montar uma equipe que desse conta de entregar o trabalho na qualidade que a gente precisava. Então isso era muito mais difícil, porque eu precisava de pessoas experientes. Então, naquele momento, a primeira pessoa que a gente contratou nesse projeto de expansão foi uma pessoa que entendia de gestão de pessoas. Ela saiu de uma empresa que tinha mais de 1.000 colaboradores, naquela época a gente tinha 40. A gente convenceu ela de que a gente tinha um projeto bem interessante, que a gente ia fazer muitas práticas para ser uma empresa boa para se trabalhar. Por quê? A gente entendia a necessidade de captar esses talentos e reter esses talentos. Então, juntos, a gente escreveu um projeto, uma remuneração interessante, mas não só uma remuneração. Um plano de carreira. Um plano de carreira, mas não só isso, assim, vários pilares para dar qualidade de vida, para que o profissional entendesse que trabalhar em equipe, às vezes, é muito melhor do que trabalhar sozinho. A cultura, né? Exatamente. Aí a gente fez criou uma série de situações e, graças a Deus, foi muito bem aceito. As pessoas foram entendendo que estar num ambiente, uma empresa grande, ela pode te ajudar numa série de fatores. E a gente brinca que a gente criou o emprego do sonho dos dentistas, porque o dentista só precisa acordar de manhã e ir para lá fazer a odontologia muito bem feita, porque do restante tudo a clínica toma conta. Se o manobrista está de licença, se a secretária ficou grávida, se a meta de agosto não foi batida, se o material não está no... Ele não tem que se preocupar com nada. Com nada. Toda a parte comercial, toda a parte administrativa, toda a parte de gestão de pessoas, tudo a clínica toma conta. Para o dentista concentrar no que ele faz de melhor, que é ir lá entregar um tratamento odontológico de qualidade. Um outro grande diferencial que a gente é uma equipe multidisciplinar, onde cada especialista só atua na sua área de especialização. Então, assim, quem faz canal só faz canal o dia inteiro. Quem faz a parte cirúrgica de implante só faz a parte cirúrgica de implante. O dentista trabalha na sua zona de conforto, tentando entregar o que ele faz de melhor. E como ele só faz aquilo o dia inteiro, eu vou aumentando muito minha capacidade de entrega, o nível do trabalho que eu entrego. Então, ter uma equipe multidisciplinar, onde todo mundo é especialista, só atua na sua área de especialização e o dentista trabalha na sua zona de conforto, foi muito importante
para a gente entregar os trabalhos na qualidade que a gente entrega. Que bacana. Então foi essa somatória de situações. A parte comercial também, a gente, claro, sempre investiu muito na parte comercial. A gente fez e faz muita publicidade, porém 80%, 90% dos nossos pacientes vêm de indicação dos pacientes. Olha só que então, assim, a gente ainda faz publicidade, agora menos. A gente já fez muito mais publicidade no passado. Hoje em dia a gente faz menos do que a gente fazia. Mesmo crescendo em volume de vendas, mesmo crescendo em quantidade de pacientes. A clínica foi criando uma história, a marca vai ficando um pouco mais forte, a gente começa a colher um pouquinho dos frutos de estar há tanto tempo no mercado, entregando o que tem de melhor. E aí hoje, mesmo diminuindo, a gente consegue crescer. Falando um pouquinho de indicação, gosto muito de falar isso, esses dias atrás eu fui chamado para dar uma aula num curso e a maioria dos alunos eram alunos que tinham pouco tempo de formação. Então eu fui falar sobre o mercado, fui falar um pouquinho sobre a história da clínica, falar um pouquinho o que eu acredito do mercado e como é que seria. E eu pensando, montando a minha aula, pensando como falar e pensando como tentar ajudar de alguma maneira as pessoas que estavam começando na carreira. Eu comecei a pensar o que a gente fez, o que a gente faria e tal, e cheguei numa análise minha, e eu falei isso na aula e todo mundo achou muito interessante, foi o seguinte: o profissional liberal, que faz muito bem feito o que ele faz, em qualquer segmento, se ele ajustar o preço que ele está cobrando, ele tem muito cliente. E aí eu vou para qualquer segmento. Vocês vamos fazer um exercício aqui, vamos brincar. Pega um mecânico, que é muito bom no que ele faz, ele ajusta o preço à qualidade que ele entrega, porque isso faz diferença também no mercado, assim, acho que... A precificação estratégica. Tem que estar alinhada, mas né? Vamos lá. Entrego muito bem feito e ajustei o preço. Me fala um profissional liberal de qualquer segmento que não tem agenda cheia. Fala que você conhece aí. Vamos pensar um marceneiro, um cabeleireiro, um mecânico, um pedreiro, um médico, um fisioterapeuta, um massagista. E para odontologia não é diferente. Não é diferente. Então, assim, vamos pensar juntos aqui. Se você é um profissional liberal, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar muito bem feito o que você faz. Não tem outro jeito de falar em venda, como é que eu vou falar em venda se tecnicamente eu não entrego? É gerar valor, né, Frederico? Eu vou vender e não vou entregar, é o maior tiro no pé que você pode fazer na sua vida. Trazer o paciente para prestar um serviço e esse serviço saiu mal feito, para quantas pessoas essa pessoa fala? Então, assim, não existe falar em venda se você não tiver segurança na entrega técnica. Uma vez que você investiu na entrega técnica, você faz uma experiência muito boa para o cliente e ele fica muito satisfeito. Não tem como. Experiência boa é responder o WhatsApp rápido. Responder o WhatsApp básico, rápido, é básico. Não deixar ele esperando muito tempo. Exato. Explicar muito bem as etapas do tratamento, combinar muito bem o que vai ser feito, entregar o que você prometeu. Então, assim, não é diferente do que a gente quer em qualquer outro relacionamento nosso, não. Se você for no restaurante ali agora almoçar, é o jeito que você quer ser tratado. Você quer pagar um preço justo, você quer receber uma comida de qualidade, você quer ser bem atendido, você não quer ficar esperando. Então, quando eu entendi isso, e eu falei isso na aula, as pessoas acharam muito interessante, e eu acredito muito nisso realmente. Então, assim, é entregar tecnicamente muito bem feito, realmente se preocupar com o cliente, é uma preocupação genuína com a qualidade de vida e com a saúde. Se você preocupar com a venda, se eu for fazer um orçamento para você e estiver preocupado no que eu for te vender, acabou. Sim. Você vai perceber cedo ou tarde que eu estou fazendo alguma coisa para te vender e esse relacionamento vai perder a confiança. Muito diferente de você sentar na minha cadeira e eu oferecer para você realmente o que você precisa, estando realmente muito preocupado com a sua saúde. Eu falo muito para a equipe lá, falo assim, gente, é como se sua mãe estivesse sentada na cadeira. Você vai oferecer o que você faria na sua mãe, você vai atender como você gostaria que a sua mãe fosse atendida. Sensacional. Feito isso, espera. Um cliente vai indicar um cliente, que vai indicar outro cliente, que vai indicar outro cliente. Esse é o ponto, a paciência, né? Não tem segredo. Não tem segredo. E, desculpa, eu não vou dar conta de falar de fórmula mágica, eu não vou dar conta de falar ali que nós vamos fazer X de investimento em tráfego pago no Instagram, que vai trazer X de paciente, eu não vou... Porque a nossa experiência foi diferente. Assim, igual eu te falei, o crescimento foi lento, foi orgânico, mas foi muito sustentável. Eu sei que hoje algumas pessoas conseguem com a rede social crescimentos muito mais rápidos. Eu sei que as pessoas conseguem falar de faturamentos hoje, em poucos anos, faturamentos muito interessantes.
Mas eu tenho que falar o que é a minha realidade. Assim, eu já investi muito em mídia, invisto muito em mídia, acho que a gente entende bastante da parte comercial. Eu tenho bons profissionais na minha equipe. Tá. Um dos pilares nosso lá hoje é realmente ter gente boa em todos os setores. Tá. Então, assim, a gente investe muito em pessoas. Mas isso tudo não adianta nada se eu não estiver entregando tecnicamente. E a parte comercial, ela faz muito sentido, desde que você tenha uma segurança da entrega técnica. Então, falar em venda em odontologia, vamos falar em entrega, vamos falar em formação de equipe junto. Tá? Essas duas situações. Falando disso, é uma história que a gente tem muito orgulho. Nós somos Great Place to Work há 7 anos e eu sou a única clínica odontológica no Prêmio Você S.A., da história do Prêmio Você S.A. Eu sou a única clínica odontológica. A gente competiu nos 3 últimos anos antes da pandemia. Depois da pandemia a gente não voltou a competir, a gente está se organizando para isso agora. Aí a gente ganhou algumas vezes. Teve um dos anos no Prêmio Você S.A. que a gente ficou em 2º lugar na categoria saúde. E nós estamos falando que nós estamos competindo com a Einstein, estamos competindo com grandes instituições, Fleury, com laboratório. Então, assim, as empresas de saúde que participam do Prêmio Você S.A., que é um prêmio muito sério. A revista faz um trabalho muito interessante, manda um colaborador para lá, colaborador da Você S.A. todo ano ia para Goiânia fazer uma entrevista com os funcionários, ficava na clínica alguns dias. Então, assim, acompanhava o dia a dia. O trabalho da Você S.A. é um trabalho muito sério e a gente teve muito orgulho de colocar isso no nosso currículo. E eu tive muito orgulho também de falar que nós somos a primeira clínica a fazer isso, porque nosso maior patrimônio é a nossa equipe. Então, assim, o que a minha clínica é? Minha clínica tem uma marca? Não, a marca não é nada se eu não tiver a equipe lá dentro. Então, assim, ser uma empresa boa para se trabalhar de verdade, não só o título, construir uma equipe que me dá tranquilidade para a gente ir lá e vender o tratamento, valorizar essa equipe, assim, graças a Deus a gente tem longos relacionamentos, a equipe está lá com a gente há muitos anos, o turnover da equipe é baixíssimo, graças a Deus, porque realmente a gente cria um ambiente muito confortável de trabalho. Então, assim, isso tudo para a gente é motivo de muito orgulho. Sem dúvida. É motivo, assim, de... Quando a gente olha para trás, voltando à pergunta lá, foi intuitivo, não foi planejado. Assim, tem que agradecer muito a Deus. Essa intuição. Luiz, tem que agradecer muito a Deus esse direcionamento, tem que agradecer muito a Deus essa sabedoria que Ele vai nos iluminando e a gente vai seguindo a vontade dEle, pensando muito na pessoa que está ali na nossa frente. Mas foi isso, assim, escolher bons parceiros, as decisões não são feitas pensando no dinheiro. Uma frase muito forte que a gente tem dentro da clínica, em todos os relacionamentos com o colaborador, relacionamento com o paciente, relacionamento com o fornecedor, relacionamento com o parceiro, as decisões não são tomadas pensadas no dinheiro. As decisões são tomadas pensando no que deve ser feito. O que deve ser feito... Job to be done. Exatamente. Independente se vai dar um lucro maior ou menor, independente se financeiramente vai custar caro ou barato, as decisões são tomadas de acordo com o que precisa ser feito. E isso faz uma diferença muito grande. A equipe entende a transparência no relacionamento, os pacientes entendem a preocupação com eles, essa transparência, e graças a Deus um paciente indica o outro e as coisas vão acontecer. E qual que é a visão da empresa, Frederico? Você fala missão, visão, valores, gente? Que eu acho que... eu lembro de cor aqui. Assim, pois que eu vejo, falo com muitos colegas sobre isso aí, o pessoal acha que é só para enfeitar o site, mas isso aí é o ponto mais importante da empresa. É entregar um tratamento com alta qualidade, ser referência no setor de saúde em qualidade de atendimento. Essa era a nossa missão. A visão, quando a gente escreveu, era ser reconhecido nacionalmente como um centro odontológico de qualidade. Para exemplificar a visão, eu gostava de dar um exemplo nas reuniões, toda vez que eu ia falar com a minha equipe sobre isso, era mais ou menos assim. O que o Einstein conseguiu com credibilidade em qualidade do atendimento. Eu gosto de falar, se hoje você descobrir que você está com um problema cardíaco, você quer ir tratar no Einstein? Sem dúvida. Você não me perguntou com quem. Sim. Só de eu falar que você ia tratar no Einstein. Então, assim, todas as vezes que eu tinha que dar um exemplo, eu dava esse exemplo. Exatamente. Quando alguém pensar em tratamento odontológico em Goiânia ou região, ou em qualquer cidade que a gente tiver presente, quando alguém falar em tratamento odontológico de qualidade, se alguém falar, você quer ir no crawl, você fala, quero. Independente de quem é o profissional que vai estar lá dentro, a empresa vai garantir a entrega na qualidade final. Perfeito. Então, assim,
Essa é a nossa visão e esse era o nosso plano. A gente está num projeto de expansão, a gente acabou de abrir uma unidade em Brasília. A gente já teve muitas propostas nesses 25 anos de montar outras unidades, mas resumindo tudo isso que a gente conversou hoje, uma preocupação muito grande com a qualidade final, uma preocupação muito grande com a entrega. A gente tinha muito medo de abrir uma unidade fora da nossa cidade, não conseguir montar a equipe, não conseguir entregar os tratamentos na qualidade que a gente queria. Então a gente segurou esse projeto de expansão até ter confiança de fazer isso. Hoje eu tenho um sócio local em Brasília, que é o Dr. Rios, uma clínica há mais de 30 anos, uma pessoa que tem os valores muito parecidos com os valores nossos, uma pessoa que entrega uma odontologia numa qualidade igual a gente entrega. Então, quando a gente entendeu isso, ele já era cliente do laboratório, quando a gente entendeu que tinha ali um alinhamento de perfil, falou, com ele a gente tem coragem, montamos uma unidade em Brasília. E a gente está aberto, a gente deve montar algumas outras unidades, mas sempre buscando isso, um sócio local que pense igual a gente, que entregue um tratamento na qualidade que a gente entrega, voltando tudo, resumindo um pouquinho de tudo que a gente falou hoje. Uma preocupação muito grande com o cliente, uma preocupação muito grande com o indivíduo que está ali, e é isso que a gente espera do projeto de expansão, ter unidades para fazer isso. Muito legal. Nesses 25 anos, Frederico, óbvio, vocês estavam no analógico e aí veio o digital no meio da história. Qual que foi o impacto do digital nos processos, nos números, na experiência do paciente? Como é que vocês mensuraram isso? Qual foi a percepção que vocês tiveram? E quanto hoje vocês estão investindo cada vez mais no digital? Vamos lá. Falei muito para vocês sobre a importância da qualidade do atendimento. Dentro da qualidade do atendimento, o conforto e a velocidade e a rapidez sempre fizeram muita diferença. Então, assim, desde o começo da clínica, a gente sempre investiu muito em tecnologia, acreditando que a tecnologia vai me dar uma qualidade maior e pode dar um conforto maior para o paciente. Perfeito. Pra você ter uma ideia, CROL, CROOL, Centro de Reabilitação Oral Odontologia Laser. Nós somos uma das primeiras clínicas do Brasil a comprar um laser de alta potência. E na época a gente colocou isso no nome da clínica, depois a gente foi entendendo que a gente foi virando um centro odontológico, que não fazia muito sentido explorar o nome do laser e sim do centro odontológico, a gente foi mudando. Mas tentando te explicar um pouquinho disso daí, assim, da tecnologia e do fluxo digital. Tudo que foi acontecendo de novidade em tecnologia que pudesse dar mais conforto para o paciente ou que pudesse me dar mais qualidade de entrega, a gente fez nesses 25 anos. Eu posso te falar que todas as tendências, todos os aparelhos, tudo a gente foi conhecer, a gente testou. Se a gente gostava, a gente comprava. Hoje eu posso te falar que tudo que eu acredito que pode me dar mais conforto para o paciente ou qualidade no atendimento, eu tenho dentro da minha clínica. O fluxo digital não foi diferente. Nós somos pioneiros no fluxo digital e aqui eu te falo, a gente vive, na minha opinião, o melhor momento da odontologia. Concordo. Eu te confesso que eu vou fazer 30 anos de formado ano que vem e eu nunca imaginei viver a odontologia que eu vivo hoje. Olha que maravilha. Por quê? Nós temos uma qualidade de material, de técnica, de equipamento que deixou a odontologia muito previsível e deixou a odontologia com resultados fantásticos. A gente saiu de uma odontologia restauradora, onde a gente resolvia problemas, para uma odontologia que pode ser somente estética, com muita qualidade. Hoje chega paciente com um sorriso, dente natural na clínica, sem nenhum problema, e fala, doutor, eu quero melhorar a minha estética e eu tenho confiança de olhar e falar, vou mexer nesse dente natural, vou deixar ele melhor do que ele está hoje, com durabilidade, com previsibilidade. Isso não era impossível de pensar completamente. No futuro? Como é que você pegava um dente natural no futuro? Você não queria nem encostar. Você não queria nem encostar nele. E hoje eu tenho confiança de pegar um dente natural e ajustar a proporção dele para o paciente ficar muito mais bonito. Então, sim, a tecnologia veio para nos dar essa previsibilidade. E o fluxo digital, ele é fantástico. Por que ele é fantástico? Primeiro, no planejamento. Vamos pensar no fluxo digital de uma maneira como um todo. Vamos falar um pouquinho dos aparelhos de diagnóstico, onde a gente tem uma tomografia, que eu consigo fazer uma tomografia 3D dentro da clínica, eu consigo planejar meu implante para uma cirurgia guiada no computador, eu consigo fazer um implante sem corte, eu consigo escolher tamanho e posição do implante antes de atuar na boca, eu consigo instalar um implante com uma previsibilidade milimétrica, entendeu? Então, assim, eu costumo falar assim, o fluxo digital para implante,
para quem tem pouca experiência, ele só deveria fazer através do fluxo digital. Exatamente. Porque assim, um profissional muito experiente, que já fez muitos implantes, ele consegue colocar um implante muito bem colocado. Mas quem está começando, ele pode colocar um implante muito bem colocado em todas as suas cirurgias se ele usar o fluxo digital. Por quê? Ele vai planejar no computador, ele vai fazer uma guia cirúrgica, não tem jeito dele errar. Então sim, o fluxo digital veio na parte, vamos falar assim, na implantodontia, com as tomografias, com softwares de planejamento e com os guias cirúrgicos que avançaram muito para entregar uma cirurgia guiada de muita qualidade. Vamos agora para a parte estética. A gente consegue fotos, escaneamento, jogar isso no software, deixar as dimensões do dente proporcionais às dimensões da face. Sim. Acaba com aquela história do talento do técnico do laboratório, do dentista, de falar, eu quero assim, não, peraí, é computador, é ciência, software, inteligência artificial somada ao talento do cadista, eles vão desenhar um dente para ficar proporcional ao rosto, eu vou colocar isso para você provar antes de você autorizar o seu tratamento. Então o fluxo digital me dá a previsibilidade de eu te colocar para provar o dente antes de você autorizar se você quer fazer ou não. Aí eu vou olhar se aquele planejamento que você aprovou, eu vou ter que desgastar o dente ou não. Por quê? Eu posso mudar. É uma dúvida muito frequente do paciente chegar na clínica e falar, doutor, eu tenho muita vontade de fazer as facetas, eu vi resultados fantásticos que a clínica do senhor fez, mas eu não quero desgastar meus dentes. Eu falei, não, quem é que disse que para fazer faceta eu tenho que desgastar os dentes? Nós só vamos saber se precisa desgastar ou não se fizer o planejamento. Por quê? Já aconteceu várias vezes. A gente faz o planejamento digital, a gente instala o mockup, o paciente gosta, aprova, fala, é isso que eu quero. O tamanho é esse, o formato é esse. A gente volta para o computador para ver se vai ter necessidade ou não de desgaste. Vamos supor que alguns dentes precisam de desgaste. Eu posso corrigir o meu planejamento. Eu posso mudar um pouquinho a posição do dente para diminuir o desgaste. E eu posso te mostrar, antes de fazer, o tamanho do desgaste. Eu falo, doutor, mas se você me mostrar um desgaste de 1 milímetro e na hora lá o dentista errar e desgastar 3, não tem jeito. Vou fazer uma guia de desgaste. O dentista só tem que seguir o planejamento. Você faz uma guia de desgaste. O que eu planejei no computador, eu faço uma guia, ele coloca no dente e a guia não deixa ele desgastar diferente do que foi planejado. Isso é fantástico ou não? Maravilhoso. Sem dúvida. Melhor cenário de todos. Melhor cenário do planeta. E assim, isso era impensável. Então hoje eu consigo com o fluxo digital uma previsibilidade, uma alta qualidade que me dá segurança de oferecer tratamentos fantásticos. Eu, esses dias conversando com um paciente muito preocupado com contrato, com garantia e tal, gravei um vídeo para ele, fui te falar. Eu dou garantia dos meus tratamentos, eu dou garantia do meu planejamento. Não, mas doutor, o jurídico, calma, a gente segue o código de ética do CRO, a gente segue o código de defesa do consumidor. Eu falei para ele, não siga isso não. Sigo meu bom senso, eu sigo o meu bom senso e a minha ética. Se você autorizar eu fazer o tratamento que eu estou te indicando, eu vou te dar garantia sobre ele. Por quê? Eu tenho responsabilidade sobre o que eu estou fazendo e eu acredito no que eu estou fazendo. E a evolução tecnológica que me deu essa previsibilidade. Essa segurança de prometer isso. Essa segurança de prometer isso. Por quê? A tecnologia associada à experiência do profissional e associada a um bom planejamento, porque tudo começa no planejamento. Perfeito. Tudo começa na combinação inicial e no planejamento. Não tem jeito de você errar. Igual eu falei lá atrás, que a fase do fluxo digital hoje na cirurgia, eu pego um recém-formado e coloco ele para fazer um implante extremamente difícil, sem erro, eu faço isso também no fluxo digital nas facetas de porcelana, se for preciso. Se você seguir o planejamento e as guias de desgaste, você teoricamente não precisa ser um profissional muito experiente, que você tem que seguir o fluxo. E a qualidade do material, a qualidade dos cimentos, a qualidade do que a gente entrega hoje, ela tem muita segurança no que você está fazendo. Com certeza. Então, assim, graças a Deus nós fomos um dos pioneiros do fluxo digital. Hoje a clínica entrega praticamente todo o seu trabalho através do fluxo digital. Isso me dá uma tranquilidade muito grande e eu não tenho dúvida que o fluxo digital é importantíssimo para os resultados que a gente consegue. Muito legal, Ricardão. Que aula de empreendedorismo. Precisa visitar lá a clínica do Frederico. É um prazer, a clínica está aberta, nós temos muito orgulho de tudo que a gente faz lá e é um prazer receber qualquer colega, diferente do que as pessoas acreditam. Não existe um segredo comercial a ser escondido, não. Tem a fórmula da Coca-Cola, né? Não existe a fórmula da Coca-Cola. Então, assim, eu tenho o maior prazer de receber qualquer pessoa, a qualquer momento, sendo colega ou não.
É um prazer que vocês estão convidados. Legal. Assim, obrigado. A gente tem hoje lá realmente, eu acho que a clínica é muito interessante, é um modelo de negócio interessante a ser conhecido, um pouco diferente do que a gente vê aí na odontologia. A gente já era uma grande clínica quando começou a surgir as franquias, a gente podia ter ido para aquele caminho. Hoje as franquias entregam um tratamento de boa qualidade, mas não era assim no passado, e a gente sempre teve uma preocupação muito grande. Então, assim, sem dúvida, é um caminho diferente que a gente tomou. A gente tomou um caminho diferente, mas que se o tempo voltasse atrás, eu faria tudo de novo. Acredito. Então, assim, por quê? Porque hoje a gente pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Assim, igual eu te falei aqui, que eu tenho muito orgulho de muitas etapas, assim, eu tenho muito orgulho do relacionamento que a clínica hoje tem com os seus colaboradores e com os seus pacientes. Então, assim, é motivo para mim de muita tranquilidade. Hoje eu estou aqui no congresso e a clínica está funcionando. Eu tenho total segurança de deixar a equipe saber que eles estão entregando o que a gente pode fazer de melhor na odontologia. Que bacana. Então, assim, é isso. Não tem segredo. Não tem. É muito trabalho. Muito trabalho, muito isso é verdade. Assim, são muitas horas de trabalho. Nós somos da geração que a qualidade de vida só vinha depois de muito trabalho. Então, a geração que está aí agora, que quer muita qualidade de vida antes do trabalho, eu também quero, mas eu não conseguia, eu não aprendi assim. A gente está querendo virar youtuber aqui para dar uma desacelerada, né, Ricardinho? Aliás, já que ele tocou nesse assunto, é importante isso, porque todos que estão aqui, nossa audiência, estão buscando progresso na profissão. Claro. E esse progresso nunca assim, foi tratado, tá, de uma forma tão coordenada, tão voltada para uma qualidade também de vida, porque não dá para dissociar. Claro, não, sim, eu não estou aqui falando para abrir mão da qualidade de vida, sem dúvida, sem dúvida. Apesar de que a gente foi criado, né, a nossa geração, muito pelo primeiro contrário, era trabalhar, e depois que obtivesse o sucesso, você ia usufruir das benesses obtidas pelo burro na sombra. Exato. Aí eu pergunto para você, você é jovem, você tem uma qualidade de vida, tem um trabalho digno, o que você faz para ter essa qualidade de vida? Como é seu dia a dia? Como que você divide seu tempo entre o consultório e fazer um esporte, cuidar de família? Como é que você vê isso aí? Sim. Foi um presente de Deus. Nem nas minhas mais otimistas previsões eu poderia escolher a qualidade de vida que eu tenho hoje. Tá. Sou casado há 24 anos, tenho 2 filhos, tenho uma saúde física, fiz 52 anos agora e ainda tenho uma saúde física, gosto muito de esporte, faço muita atividade física. Então, assim, se falar que eu senti alguma coisa nesses 52 anos, eu acho que 52 anos eu estou no melhor momento da minha vida. Eu estou falando isso em todos os sentidos. Tá. Os 50 anos, para mim, é uma idade fantástica, sendo que eu ainda tenho uma força física, uma atividade física muito boa. Eu tenho já um tempo de profissão que me dá uma situação financeira que eu não tinha no passado. Eu venho de uma família de classe média, meu pai bancário, minha mãe professora. Então, certo. assim, a qualidade de vida que eu tenho hoje é muito diferente da qualidade de vida, da situação financeira que eu tive na minha adolescência. Perfeito. E eu acho assim, trabalho muitas horas por dia, sempre trabalhei muitas horas por dia, mas eu não faço isso sofrendo, não. Eu costumo falar muito com meus filhos que tudo na vida se acostuma. Você acostuma acordar cedo, você acostuma acordar tarde. Você acostuma dormir pouco, você acostuma dormir muito. Você acostuma trabalhar muito, você acostuma trabalhar pouco. E quando você faz o que você gosta, quando você faz, assim, eu trabalho muitas horas por dia, mas hora nenhuma eu acordo pensando, nossa, vou ter um dia difícil hoje. Não, pelo contrário. Eu tenho uma rotina, eu mudei um pouco depois da pandemia, eu faço minhas atividades físicas de manhã, eu chego na clínica um pouquinho mais tarde, eu chego na clínica por volta de 8h30, 9 horas, mas eu acordei às 5. Sempre tive muita facilidade de dormir cedo e acordar cedo, então eu durmo muito cedo, eu acordo muito cedo. Eu acordo às 5 horas, vou fazer minhas orações, vou responder algumas mensagens, é o horário que eu falo na fazenda, é o horário que é o meu horário ali, eu mesmo faço meu café, eu sento na varanda, estou sozinho ali, o dia amanhecendo, eu acho o amanhecer do dia um momento fantástico. E aí é o meu momento ali, onde eu rezo, graças a Deus, um dos grandes diferenciais na minha vida
foi a presença de Deus na minha vida. Assim, eu sou muito próximo a Deus, assim, eu brinco que eu tenho uma relação muito íntima com Ele, sempre tive, sempre acreditei muito, e acreditar muito, me sinto uma pessoa protegida por Deus, e por isso talvez esse seja o meu motivo do meu otimismo. Sempre fui uma pessoa muito otimista, e eu acho que o meu otimismo vem da minha proximidade, da minha confiança com Deus. Legal. Acreditando que Ele me olha diferente. E eu também acho que eu sou um filho diferente para Ele. Mas acreditando nessa conexão, eu me sinto muito mais otimista e muito mais protegido. E isso me deixa tomar... Isso me faz, assim, eu sou uma pessoa... Esse dia me perguntaram lá das características. Me falaram, de que você tem medo? Cara, eu não tenho medo. Não tenho medo. Assim, você tem medo de morrer? Não. Você tem medo de... Aconteceu, cara, desculpa, assim, Deus me fez sem medo. Porque assim, você tem medo de empreender, você tem medo de ter uma equipe lá, você tem medo de assumir um compromisso, você tem medo de dar garantia no tratamento. Se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Sim, graças a Deus. Exato. Deus me fez muito otimista e eu acredito que eu não tenho medo. Mas vamos voltar na qualidade de vida. Não, mas acho que é bacana abordar. Importante assim, compartilhar isso. Sem a espiritualidade, a qualidade de vida fica muito difícil. Exatamente. A paz vem dessa conexão. Quanto mais conectado você tiver, mais paz você tem. Quanto mais embasado com Deus você estiver, quanto mais conectado com Deus você estiver, mais preparado você está para os seus desafios. Com certeza. E a paz, não que você não vai ter dificuldade, não vai ter atribuição, não que você não vai ter que se esforçar, não é nada disso. Mas você vai ter a paz para poder esperar, a sabedoria para poder passar por aquele sacrifício, acreditando que lá na frente vai melhorar. Então, assim, eu acredito que tudo que eu consegui foi graças à minha espiritualidade. Sim. Foi graças a essa conexão com Deus. Eu acho que as coisas se tornaram mais fáceis. Voltando a falar de qualidade de vida, e aqui vai a minha opinião pessoal. Tá? Eu acho que todo mundo tem que estar feliz. Eu acabei de falar que eu trabalho muitas horas por dia, mas eu estou feliz. Tá? Se você está trabalhando muitas horas por dia e não está feliz, você tem que entender o que está te fazendo infeliz e ajustar. Porém, eu tive a oportunidade de conversar com um sobrinho meu um tempo atrás, e para falar com ele um pouquinho sobre isso, qualidade de vida para mim é escolher o carro que eu ando, é escolher aonde eu vou fazer a minha próxima viagem, é escolher o que eu vou dar de presente para meu filho, é eu ter uma flexibilidade hoje financeira de eu poder fazer as minhas escolhas. Para mim ter isso hoje, eu tenho que trabalhar 11, 12 horas por dia, mas tudo bem. Eu me sinto muito bem de chegar em casa e saber que ficou legal. Eu posso tomar algumas decisões. Lembra que eu te falei lá atrás que as decisões não são tomadas pensando no dinheiro, nos nossos relacionamentos com a clínica? A quantidade de horas que eu trabalho, a quantidade de horas que eu me dedico, me deixa ter a liberdade de tomar as decisões sem pensar no dinheiro. Isso para mim é qualidade de vida. Então, quando eu estou lá trabalhando, ontem eu saí do consultório, era quase 9 horas da noite, e hoje eu tinha um voo às 5 horas da manhã. Hora nenhuma eu saí chateado, hora nenhuma eu cheguei em casa mal-humorado. Trabalhei ontem, acordei às 5 horas da manhã, igual eu falei, e terminei de trabalhar às 9 horas da noite. Ontem foi um dia que fiz várias cirurgias, eu divido meu tempo entre cirurgias e parte administrativa, mas eu acredito que eu tenho uma qualidade de vida. Estou aqui no congresso hoje para ver alguns colegas, para bater um papo, estou aqui com vocês. Essa liberdade para mim é qualidade de vida. Então, trabalhar muito para mim não é problema, desde que eu consiga ter as coisas que eu quero, ter as coisas que eu faço. Então, assim, não abro mão da minha atividade física, faço atividade física 7 dias por semana, todos os dias. Gosto muito de esporte, sou, assim, apaixonado. Churrasqueiro. Gosto de tomar minha cervejinha, gosto da confraternização com os amigos, gosto de estar perto de pessoas. Acho que vocês perceberam, gosto de falar, né? Bom demais, bom demais. Gosto de conversar, gosto de falar. Assim, acho que, graças a Deus, tenho bons relacionamentos com meus amigos. Uma pergunta que não pode faltar. Eu acho que isso é importante, Fernando, que a gente está aqui num momento muito especial de transição da nossa odontologia, né? Não só pelo mundo digital, que eu acho que isso já tá bem cravado, né, nesse ImplantCast que a gente está produzindo, essa transição para o mundo digital, do analógico para o digital. Porém, fora isso, que já está cravado, qual seria uma sugestão de alguém que está iniciando uma carreira na odontologia? Igual eu falei anteriormente, você tem que conseguir entregar tecnicamente muito bem feito. Então, assim, se você está começando, primeira coisa, você tem que saber fazer a parte da odontologia que você escolheu muito bem feito. Então, assim,
Escolhe uma área, aprende a fazer ela muito bem feito, e aí depois nós vamos começar a falar em venda, em marketing, assim por diante. Então, estou começando a trabalhar. Se eu puder me associar a uma clínica ou um profissional que tem experiência para que eu possa aprender, por mais que a faculdade dê alguma experiência, a sua experiência vai vir mesmo se você for na rua, se for para a prática. Então, assim... botar a mão na massa. Eu lembro que logo que eu estava na faculdade, ainda na graduação, eu olhava meus horários vazios e preenchia todos eles, ou com a monitoria, ou com estágio, ou ir para o consultório de algum professor ou de algum amigo, assim, acordava cedo, terminava à noite, com todos os meus horários preenchidos, tentando aprender e fazer isso. Eu lembro que tinha um professor meu que tinha um emprego público, ele atendia num posto de saúde, fazendo extração, e eu pedi para ele, deixa eu ir para extrair, ele ficava sentado lendo uma revista, lendo um livro, e eu extraindo para ele horas e horas e horas e horas. Legal. Então, assim, às vezes a gente vê alguém na graduação ou recém-formado que está muito preocupado com quanto eu vou ganhar, como é que vai ser remunerado. Gente, peraí, você tem que ganhar agora aprendizado. Sem dúvida. Não tem que focar no resultado. Lógico que você precisa ter o dinheiro para você pagar suas contas e viver, mas o que eu estou querendo falar é o seguinte: foca agora em ganhar conhecimento, em ganhar sabedoria, aprender a trabalhar. Aprende a fazer muito bem feito odontologia. E aí depois nós vamos conversar de técnicas de venda, de marketing, postura, de empreender, montar seu consultório. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica para quem está começando: estuda, trabalha, põe a odontologia uma atividade prática, você tem que fazer, você tem que pegar, não adianta eu ler e estudar só, tem que ler e estudar, mas tem que fazer. Então, consegue um estágio ou um trabalho que te dê a oportunidade de fazer muitas vezes um determinado procedimento. Que isso vai te dar sabedoria, isso vai te dar conhecimento para depois você cobrar bem para fazer aquilo. Mas no primeiro momento não existe remuneração maior do que você aprender. Então, se eu hoje fosse recém-formado, eu ia tentar procurar parcerias ou profissionais que me dessem a condição de trabalhar independente do valor pago, para que eu trabalhasse para aprender a entregar tecnicamente muito bem feito, que aí depois eu posso cobrar para fazer. Eu ia mandar o currículo lá para a Clínica Kroll, buscar um estágio lá. Aí, assim, a gente tem muito orgulho disso também, pensando nisso que eu estou te falando, a gente criou um processo de residência dentro da clínica. Legal. Conta um pouco para a gente disso, Vou falar um pouquinho da residência, que a residência é bem interessante. A ideia da residência, quando a gente começou a desenvolver isso, ela ia ser um curso. Na época eu estava muito ligado a curso, eu dava aula no curso de implante, a gente queria fazer um curso de clínica integrada, acreditando que a formação da faculdade é uma, e a formação para uma clínica particular, material, equipamento, trabalho e paciente é diferente. A gente falou, cara, vamos montar um curso de clínica integrada dentro de uma clínica particular, onde o aluno passa, vamos supor, 2 ou 3 meses em cada disciplina. Olha que ideia bacana. A ideia era do aluno pegar e falar, vou ficar aqui 2 meses acompanhando o especialista em pério, vou ficar 2 meses o especialista em prótese, cirurgia. Ia dar para ele uma visão 360 da profissão, para depois ele escolher aonde ele ia especializar e o que ele mais gostava, onde ele mais se identificava. E a gente começou a escrever esse modelo do curso. Durante esse processo, meus pacientes são todos particulares. A gente foi escrevendo de uma maneira como assim, eu não posso colocar um aluno para atender um paciente particular, então ele vai ter que só observar, aí eu vou ter que ter em momentos que ele vai ter paciente de curso, eu fui entendendo que misturar o curso com a clínica particular de novo não ia ser legal. Mas o projeto de residência era muito legal. Aí a gente resolveu escolher alguns alunos que já são formados, que estão em especialização, e a gente conseguiu criar um prêmio numa das faculdades lá de Goiânia, onde quem ganhasse como um aluno escolhido lá tinha uma prova e tinha alguns critérios que os professores lá, ganhava o estágio. Que legal. E isso foi muito legal, assim, porque a gente criou uma expectativa dentro da graduação, que se o aluno fizesse isso ou aquilo, ele depois poderia se candidatar a uma vaga para ser um residente dentro da clínica, e que era o curso que a gente estava falando, só que sem cobrar. E isso a gente fez uma vaga, a gente tem lá na clínica hoje, acho que são, eu não tenho certeza se são 8 ou se são 10 residentes nesse momento, porque a gente foi ajustando esse tamanho. Esse projeto existe há muitos anos. Eu tenho muitos especialistas da minha equipe hoje que vieram desse projeto de residência, que passaram pelo projeto de residência, fizeram especialização e hoje são um dos nossos especialistas. Eu tenho vários casos de sucesso e eu posso te falar assim, eu tenho muito orgulho que da residência da minha clínica hoje saíram profissionais fantásticos. Eu tenho profissionais de destaque dentro da odontologia goiana que foram residentes da clínica. Então, assim, é um projeto que a gente tem muito orgulho.
É um projeto que a gente acredita realmente, a gente acredita mesmo que a gente participa do desenvolvimento dessa turma. A gente acredita que dessas pessoas, a gente tira alguns especialistas que pensam igual a gente, que faz sentido ficar no time. Sim. É um projeto que a gente tem bastante orgulho dele. Que legal, que legal. Se deixar, vai ficar o dia inteiro aqui, porque tem tanta coisa boa para conversar junto com o Frederico. Que bom. Te agradeço, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer muito grande estar aqui, falar um pouquinho, dar um abraço para o Rodolfo, um abraço para o João. Bacana. Prazer. Você pode deixar as suas mídias sociais aí, claro, por favor? Frederico Coelho no Instagram, Kroll Centro Odontológico, CROOL, também no Instagram, no site, tudo isso. Se quiser me mandar mensagem, é um prazer, estou à disposição. Se for paciente, tiver alguma dúvida clínica, esses dias eu fiz um negócio interessante também. Estava participando de um podcast, eu falei isso, se você tem alguma dúvida sobre tratamento odontológico, independente de você ser meu paciente ou não, você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Pode mandar uma mensagem lá no meu direct que eu vou te orientar sobre a minha opinião sobre aquele tratamento odontológico que você está querendo fazer ou que você está fazendo. E foi legal, muita gente entrou em contato, tirando algumas dúvidas. Assim, então, se for paciente que tiver alguma dúvida sobre o tratamento odontológico, é um prazer para mim poder falar um pouquinho do que eu acho. Eu tenho uma postura bem conservadora e eu acho que eu posso ajudar um pouquinho em alguns planejamentos. Se for algum dentista que quiser qualquer tipo de informação, estou à disposição, podemos conversar pelas redes sociais ou se quiser ir lá na clínica, é um prazer. A clínica está de portas abertas aí, é um prazer muito grande compartilhar um pouquinho do que a gente faz. Parabéns, Frederico, muito feliz de saber que tem... Que entrevista, hein? Pois é. Obrigado de coração, viu, cara? Você é uma simpatia, além de tudo, a mente super aberta, né? Voltada aí para o empreendedorismo e ao mesmo tempo abrindo os olhos para quem está chegando e não só isso, mas dando uma glicose para quem já está na área há muitos anos. Mostrando que a odontologia é um excelente negócio. Excelente. Exatamente. Meu filho faz odontologia, o meu mais velho optou por agronomia, porque gosta muito da fazenda, mas se ele tivesse... Eu sugeri para ele que ele fizesse odontologia. Eu acho a odontologia uma profissão fantástica. Eu não estou só falando da parte financeira, que eu também acho que é muito boa. A parte financeira da odontologia é uma profissão muito interessante, mas eu falo assim, a oportunidade de você poder melhorar a vida das pessoas. Sim. Então, assim, a odontologia é um presente de Deus quando você olha uma pessoa que foi te procurar, que você vai melhorar a vida dela. Eu tenho certeza que 100% das pessoas que procuram a clínica, eu melhoro a vida dela de alguma maneira. Ou eu devolvo saúde, ou eu devolvo autoestima, estética. Eu consigo tirar um problema de saúde, te deixar saudável, ou eu consigo melhorar a sua autoestima, eu consigo melhorar a sua parte emocional. Então, ou seja, eu tenho condição de melhorar a vida daquela pessoa. Então, assim, é uma profissão muito gratificante. É um presente de Deus poder fazer isso. E financeiramente também é muito bacana. Olha, assim, volto a falar dos meus filhos. Quando você tem filhos, você pensa muito o que falar para eles, né? Eu falo que uma das coisas muito bacanas que Deus deu pra gente, dentro do livre-arbítrio, é você poder aprender com outras pessoas. Então, assim, escolhe uma pessoa que você admira e vê como é que foi a trajetória dela. O que esse cara fez? Onde ele estudou? Quantas horas por dia ele estudou? Aonde ele trabalhou? Quantas horas por dia ele trabalha? O que ele fez? Que provavelmente, se você seguir aqueles passos, você provavelmente vai ter um resultado parecido. Isso é em tudo. Fala assim, tem um cara com um corpo bonito ali na academia. Cara, faz o que ele come, faz o que ele faz de atividade física, que provavelmente você vai ter aquele corpo. Mas eu estou vendo fulano de tal que é muito bem sucedido profissionalmente. Cara, qual é que foi a trajetória dele? Onde ele estudou, quantas horas por dia ele estudou, onde ele trabalhou, o que ele fez. Tenta fazer parecido, que provavelmente você vai ter um resultado parecido. Sem dúvida. Então, assim, isso é um presente de Deus pra gente, não é? Não tenha dúvida. Eu poder olhar para uma pessoa e tentar aprender com ela. Então, assim, isso talvez seja um outro conselho muito interessante para quem está começando. Escolhe algumas pessoas. Né? Isso, modela a sua cabeça. Vê o caminho que a pessoa fez, o que ela tem feito atualmente, tenta fazer parecido, que você provavelmente vai ter resultados parecidos. Frederico, sem palavras, cara. Sensacional. Muito obrigado aí. Papo top. Rodolfo, tenha certeza, no próximo Implantcast, Frederico já está convidado novamente. Convidadíssimo, cara. Traga suas novidades, viu? Sempre pra gente. Tá ótimo. É um prazer te conhecer. Obrigado, gente. Bom dia. A gente se vê por aí. Valeu. Gente, se inscreve aí no Implantcast, comenta, compartilha e fica aí que daqui a pouco a gente tem mais convidados aí para abrilhantar nosso terceiro dia aqui do IN 2024.
Até mais!